Nós acabamos essa semana de fechar a Brasil Game Show, a BGS. Foi um sucesso, assim, fora do comum. Eu vi o stand, estava, assim, impactante, gente. E foi uma experiência pra gente. A gente participou em 2019, né? Foi a última vez presencial. Mas, assim, a igualdade estava ali. Era de crianças a idosos jogando LOL, jogando CSGO, né? Vibrando com aquilo. E o que a gente percebeu, eu ficava olhando com o Jairo lá de cima do aquário, é que as pessoas andavam na feira e quando paravam para descansar, eles sentavam em frente ao stand da Logitech, ficavam sentados ali. Que legal. Porque eu acho que era uma zona de conforto, de identidade com a marca. A gente falou assim, olha, tem um monte de gente que tá sentada ali em frente, no chão, em frente ao stand. E eu acho que isso, pra gente, é o maior exemplo, né, do resultado do trabalho que a gente tem feito em todos esses anos. Então, estou muito feliz E você com falou isso. de game, né, assim, que é um momento de entretenimento de algumas pessoas, de trabalho de outras, mas assim, eu tenho um dado aqui que de 1,5 a 1,8 bilhões, estima-se, né, um range entre esses dois números, 1,5 e 1,8 bi, da nossa força de trabalho no mundo pode trabalhar remoto, pode trabalhar de qualquer lugar, né? E a Logitech está fazendo parte disso, né? Assim, Sim. aqui comigo, né? Com o mouse e com a webcam, mas com que outros exemplos assim você traz, né, de uso, microfone? Como é que a Logitech está acelerando esse processo? Assim, vocês foram muito importantes, pelo que eu entendi, nos lares brasileiros na pandemia. Sem dúvida, né? sem dúvida. Mas eu acho assim, os lares, eles, na verdade, são a consequência do que eu chamo do êxodo tecnológico, né? Perfeito. Teve um êxodo realmente que as pessoas tiveram que sair compulsoriamente dos seus escritórios e ir para casa. Perfeito. Nem todos os lares estavam preparados para as pessoas trabalharem de casa. Aliás, a maior parte dos lares não estavam preparados. Não tinha internet, não tinha o seu home office, não tinha o seu espaço. Você falou da cadeira de da cozinha. cadeira de cozinha. Mas você imagina várias pessoas que moram nas periferias, Sim. que moram nos locais. Então, acho que a gente pensou também que nós podíamos ajudar a crescer essa comunidade de coworkings. Então, o resultado da Jesse Hub, ele é uma consequência também muito forte, né, da necessidade das pessoas terem um espaço para trabalhar, mesmo que não fosse nas suas casas, mas não é na empresa, né? Porque o que eu chamo de teoria do terceiro lugar, porque assim, a gente depois, né, de passar por toda essa experiência, a gente entende que não é nem casa nem escritório que Não a é nem uma gente coisa nem quer. outra. E a gente quer Você poder quer a liberdade. circular. Exatamente. Você quer a liberdade. Exatamente. E aí eu falo agora de um efeito chamado que muitas das empresas ainda não se deram conta nisso, que é assim, a volta back to office. Isso não vai acontecer. Ou quando acontecer, você vai se ferrar perdendo talento. A empresa pode voltar para o escritório, mas o funcionário que foi para casa, que foi para o coworking, ele não é o mesmo. Perfeito. Ele vai voltar com outra mentalidade. Então, as empresas têm que se reinventar nos seus espaços de trabalho, que a gente chama da New Logic of Work and Life. Porque não é só a nova lógica do trabalho, a nova do trabalho e de vida. Se as empresas não se atentarem para isso, né, que ele chama dos efeitos do Elon Musk, né, que falou assim, todo mundo tem que voltar para o escritório imediatamente, senão tá demitido. As pessoas... Todo mundo tem que voltar para o escritório e ele quer ir para o espaço, né? Super coerente a pessoa. Mas assim, a perda de talento está aí. A pessoa vai repensar na qualidade de vida, né? Eu tenho um exemplo da minha casa mesmo, né? Minha esposa trabalhou 19 anos dentro do escritório, depois da pandemia, que ela teve aquela convivência com a família, a gente se conheceu como família. É muito fantástico isso, né? A minha filha tem 16 anos, desses 16, 14 foram comigo dentro de casa. A convivência com ela, com a minha esposa, foi muito, muito pouca, porque era simplesmente depois do trabalho, antes do trabalho, no final de semana, né? Então, muito do crescimento, né, da minha filha, só eu vi. E eu acho que muitas famílias passam por isso, de não verem os seus filhos crescerem, não verem os seus filhos evoluírem, não ter os seus relacionamentos. Então, acho que as empresas têm que pensar nisso. Muitas empresas estão criando esses espaços de convivência, não só... agora trazendo também como o pet friendly, né, de você levar, que foi um outro fator que cresceu muito na pandemia, foi as pessoas adotarem pets, terem pets, né? No nosso caso também. E o pet, ele virou um coworker.
Aham. E agora você imagina as pessoas voltando para o escritório, como que fica a cabeça do pet o dia inteiro sozinho quando ele estava o dia inteiro com a pessoa, passeando, interagindo. Sim. Então tem essa responsabilidade também, Sim. que muita gente não parou para pensar nisso. E as empresas estão olhando devem olhar para isso, as Perfeito. empresas inteligentes, né? Sim. As mais inovadoras já Mais estão olhando, inovadoras, né? Olhando, um dia que você pode trazer seu cachorro, o seu gato, sua iguana, sei lá. E você escolhe quando você vem, você escolhe como você vem, né? Você tem essa Você escolhe o dia que você liberdade. vem, né? Exato. Porque tem dias, por exemplo, né? Eu sempre falo isso. Segunda-feira é um dia que eu não funciono. Perfeito. A minha cabeça ainda não... E é um dia péssimo para subir dia para São péssimo, Paulo também, né? De manhã, então. Terrível, né? Mas aí, assim, por exemplo, eu posso não funcionar na segunda-feira, eu posso. Eu tenho 54 anos, eu estou muito próximo da minha aposentadoria. Espero que não, Paulo. Mas olhando para esse cenário, é o dia de planejar, não é o dia de você decidir. Porque é quando você decide. Todo mundo começa as coisas. Segunda-feira eu começo isso. Segunda-feira eu começo o regime. Segunda-feira eu vou, como se diz, fazer aqueles... arrumar os documentos. Vou me matricular na academia. Né? Então eu acho que muitas da pandemia, todos os dias eram sexta. Todos os dias sextava, porque você tinha a sensação de sexta-feira todos os dias. A criatividade, ela é muito maior nos dias em que você tem um nível de estresse menor. Perfeito. Então, as empresas têm que olhar para isso. Nós, por exemplo, não temos, aqui em São Paulo, não tem mais escritório físico, temos um WeWork que podemos usar em qualquer lugar do mundo, e agora aqui é o JC Hub. É isso aí, gente. nosso novo coworking, como eu estava falando. Ele falou desse nome, achei maravilhoso. O nosso novo coworking, e isso não tem volta. Eu acho que isso não tem volta. As empresas podem até estipular as suas regras, mas não vai mudar a cabeça das pessoas. As pessoas vão mudar de emprego. Ou, na verdade, vai acontecer o que aconteceu com muita gente, de criar suas próprias empresas. Exatamente. Porque, mais do que nunca, a pandemia, as tecnologias que nós criamos ajudaram muita gente a criar suas empresas. Exatamente. Principalmente dos creators, dos youtubers, dos tiktokers, né? Exatamente. Muita gente... Cara, hoje você em casa com uma Abril e com conhecimentos de alguma área, cara, você faz muito dinheiro. Você faz muito dinheiro. Você faz. Uma Abril, uma câmera que custa hoje o quê? R$1.800? R$1.800. Mas a gente viu coisas assim fora do comum, como pessoas, por exemplo, que faziam receitas de comida em casa e começaram a fazer os seus posts. Ela cozinhava para os vizinhos do prédio, para a vizinhança, mas começou a usar a câmera, mostrar o processo, depois vender as receitas. Psicólogos, nutricionistas... para os profissionais de saúde, né? O que a webcam fez para os profissionais de saúde não está escrito. Como eu falei para você, a gente entrou nessa onda do pet também, né? Então tivemos um pet no meio da pandemia. E o adestramento do cachorro foi online, foi por videoconferência. Maravilhoso. A gente fez o adestramento dele online, maravilhoso, com a adestradora na câmera, dando as dicas. Então, isso criou um mercado completamente, né, que eu chamo de, o mercado fora do Ministério do Trabalho, mas ele desvinculou, né, o conceito de CLT. Né? As pessoas antes, né, mais das ideias, não, precisa ter carteira assinada. Sim. As pessoas estão avaliando isso. Quanto vale isso, né? Porque eu posso trabalhar minha vida inteira para me aposentar, né? Ou eu posso me aposentar fazendo o que eu gosto, muito mais rápido, quando eu quero e da forma que eu quero. Ou a aposentadoria não é mais um desejo, né? Como era antes, né? Não é mais um porto seguro. Para quem ama o que faz, eu não defendo trabalhar até o fim da vida, pelo amor de Deus, mas você não... Algumas pessoas não estão tratando mais o trabalho como aquele estorvo, né, que as pessoas tratavam há um tempo atrás, né? Eu acho que até falar do próprio contexto de trabalho, né? Acho que o pessoal acha que a gente inventou o home office na pandemia ou um pouquinho antes da pandemia, né? Mas o home office, gente, era o que existia antes da Revolução Industrial, né? E as pessoas às vezes não se tocam. Não se tocam que o dentista... Ele trabalhava na casa dele, o médico trabalhava na casa dele, o alfaiate era na casa dele, verdade. O próprio... Né, dentista fazia home office. Fazia home office, porque você que precisava de dentista, tinha que ir na casa do dentista. Exatamente. O advogado tinha que ir na casa dele. E até a história de antes, né, antes da Revolução Industrial, o que a gente fazia toda a parte de criar animais, fazer tear, tecido em casa. A fazenda era um home office.
né? A fazenda e home office é uma frase maravilhosa, gente. Porque a gente para pensar que o crescimento, na verdade, da Revolução Industrial, ele que criou esse êxito de sair de casa Sim. para você ir para um lugar. Mas Para um lugar preparado para máquinas, não para pessoas. máquinas, né? não para pessoas, para você operar uma É máquina. isso aí. Né? Mas aí